Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 19 de Juízes. Gente do céu, vai acontecer um crime horrível nesse capítulo. Horrível, já vou alertando a vocês, hein? Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que nós agora entramos no segundo apêndice do livro de Juízes. Atenção! Do capítulo 19 ao capítulo 21 é o segundo apêndice. Vai narrar aqui a guerra contra os benjaminitas, contra a tribo de Benjamim. Por que houve essa guerra? Por causa desse crime, o crime de Gabaá. O crime de Gabaá vai acontecer nesse capítulo 19. Nesse capítulo 19 vai acontecer um crime horrível, um crime de estupro, horrível, né? E depois, no capítulo 20, nós vamos ter a guerra contra os benjaminitas, contra a tribo de Benjamim. Todos os povos, né, de Israel se juntam para lutar contra Benjamim. E depois, no capítulo 21, a gente tem a reabilitação desse povo. Então, na verdade, nós temos um segundo apêndice. Você lembra que a gente teve um apêndice anterior, capítulo 17 e 18? Foi um apêndice que nós já passamos, lembra? Agora vamos ter um apêndice do capítulo 19 ao capítulo 21. Por que são considerados apêndices? Porque não fala nada de juízes, não fala nada de outros juízes. O último juiz que nós tivemos foi Sansão, que morreu, e não fala mais nada de juiz. Mas, tanto nos capítulos 17, 18, 19, 20 e 21, sempre fala a mesma ladainha. Não tinha rei em Israel, por isso tinha essa bagunça toda. Lembra? Nos capítulos anteriores, 17 e 18, não tinha rei em Israel, então cada um fazia o que queria na cabeça, fazia santuário, fazia não sei o que. Agora também, não tinha rei em Israel, o que acontece? Acontece uma guerra. Tudo isso para justificar a necessidade de uma monarquia, que daqui a pouco nós vamos ter um rei. Ok? Prepara que vem uma história feia agora, hein? Tá bom? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Obrigado aí, a gente tá junto. Olha, a proposta, eu sempre repito, eu queria muito ler a Bíblia com vocês. E sempre escutei que as pessoas falam, eu não consigo ler a Bíblia. Não. Então é o seguinte, vamos ler junto? Vamos. Então vamos começar desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo. E é assim que a gente tem feito. A proposta é ler todos os dias um capítulo e aprofundar naquele capítulo. Entendendo mesmo, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, faça essa caminhada com a gente. Começa lá desde o primeiro capítulo de Gênesis. Vai lá todo dia, lendo com a gente e aprofundando, tá bom? Vamos ler a Bíblia toda? É loucura? É, mas nós vamos fazer essa loucura assim, tá certo? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, pedir que o Espírito Santo nos dê força, perseverança para ler a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, gente? Então preste atenção nesse capítulo. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai perceber nesse capítulo 19 a mesma história que aconteceu em Sodoma. Presta atenção. Lembra que Sodoma, eles não tiveram, os anjos chegaram, não foram bem recebidos, eles queriam de repente pegar os anjos para ter relação sexual com eles lá, aqueles homens, né? E aí aconteceu aquela coisa. Aqui é a mesma coisa. Presta atenção, presta atenção. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel. Deixou-o e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzi-la à casa. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Ela o introduziu na casa do seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Retido pelo sogro, o pai da jovem, ficou o levita com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Na manhã do 4º dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro: restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão e depois disso partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam. Então o pai da jovem disse ao genro:
peço-te que passes aqui ainda esta noite e alegre-se o teu coração. Devido à insistência do sogro, o homem que já se tinha levantado para partir, tornou a recostar-se e passou ali ainda aquela noite. Chegada a manhã, preparando-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem: peço-te que restaure as tuas forças, deixai a vossa partida para o declinar do dia. E comeram ambos juntos. Levantou-se então um homem e dispunha-se a partir com a sua concubina e o seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo: olha que o dia declina e a noite já se aproxima. Passai a noite aqui. Sim, o dia se vai acabando, passa aqui a noite tranquilamente. Amanhã vos levantareis cedo e partireis, a fim de voltardes para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém. A cidade de Jerusalém chamava antigamente Jebus, com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram, o dia ia declinando. Então o criado disse ao seu amo: vem, tomemos o caminho da cidade dos jebuseus para ali passarmos a noite. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Iremos até Gabaá, ou Gibeá, né? Dependendo da sua Bíblia, ou Gibeá, Gabaá, tá bom? Vamos, juntou ele, procuremos atingir um desses lugares e nos alojaremos em Gabaá ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho. O sol se punha quando se encontravam perto de Gabaá de Benjamim. Gabaá fica no território de Benjamim. Dirigiram-se para lá a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Isso é grave. Ao anoitecer, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo. Era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaá, cujos habitantes eram benjaminitas. O velho, levantando os olhos, viu o levita na praça da cidade. Aonde vais? Disse-lhe ele. E de onde vens? Nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem, teu servo, nada nos falta. O velho respondeu: a paz seja contigo, e te darei tudo o que for necessário. De modo algum deverás passar a noite na praça. Fê-lo entrar em sua casa e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi-lhes servida a refeição. Atenção! Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente à porta. Faze sair, gritaram eles ao velho, dono da casa. Faze sair o homem que entrou em tua casa, para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui minha filha virgem e a concubina desse homem. Eu vou-las trarei. Vós podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela. Olha que coisa horrível. E abusaram dela durante a noite até pela manhã e despediram-na ao amanhecer. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido e ali ficou até que o dia clareasse. Chegada a manhã, levantou-se o marido e, ao abrir a porta para continuar o seu caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta
com as mãos estendidas sobre a soleira. Estava morta. Levanta-te, disse-lhe ele, vamos embora. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomou-a então, pô-la sobre o jumento e tomou o caminho de volta para a sua casa. Chegando à sua casa, pegou um cutelo e dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e enviou-as por todo o território de Israel. Todos os que testemunharam aquilo disseram, jamais se fez ou se viu tal coisa, desde que Israel subiu do Egito até esse dia. Ponderai bem isto, deliberai e pronunciai-vos. Vem guerra por aí. Gente, é uma história muito feia mesmo. Vamos recapitular a história? Esse levita era de Efraim, lá das montanhas de Efraim, uma tribo de Efraim. Levita, você sabe, o levita ele não tem território, então ele pode habitar todas as tribos. Ele tinha nascido na montanha de Efraim. O que aconteceu? Ele tinha uma concubina que era de Belém de Judá. Belém de Judá, da Judá. Essa concubina estava morando com ele, aquela coisa, e os dois acabaram desentendendo. Teve um caso de traição lá, não sei de quem que foi e tal, desentendeu. E ela ficou muito chateada e voltou para a casa do pai dela em Belém de Judá. Mas passou o tempo e esse levita gostava demais dela, mas demais. Falou, eu vou lá pegar ela que eu não aguento de saudade. Foi até Belém de Judá para pegar a sua concubina de novo. Chegou lá, o pai dela recebeu ele tão bem. Olha, meu genro, você é demais. E o pai recebeu com tanto carinho e ele ficou lá. E o pai da moça não deixava ele ir embora. Isso é hospitalidade, também não deixava ele ir embora. Cada vez que ele se preparava, não, fica mais um pouco, fica mais, vamos comer mais um pouco, vamos beber mais um pouco. E o homem não deixava ele ir embora de jeito nenhum. Ou seja, isso era sinal de hospitalidade. Deixa eu te contar uma coisa. A hospitalidade, gente, é o maior bem entre os orientais. Maior bem. Não ser hospitaleiro, não receber alguém na sua casa e tratá-lo bem, e principalmente o estrangeiro, é o pecado mais grave que existe. Esse foi o pecado de Sodoma, né? Não receber aqueles que vieram. Esse foi o pecado de Gabá. Você vai entender. Foi horrível, ou seja, não ser hospitaleiro é uma coisa horrível. Horrível. Aí, olha o que acontece. Até que ele ficou, foi embora, foi. Aí ele foi. Ele estava indo de Belém para Efraim. Então, de Belém para Efraim. No meio do caminho tinha, o que é? Jerusalém. Logo depois de Jerusalém, você tem a cidade de Gabaá. Gabaá fica entre Jerusalém e Ramá. Gabaá fica a uns 5 quilômetros de Jerusalém. Aí, o dia já estava terminando, e aí o servo dele falou, vamos ficar aqui em Jerusalém, em Jebus, né? Na época não chamava Jerusalém. Vamos ficar aqui em Jebus. Ele falou, não vamos ficar aqui em Jebus, porque essa terra é terra de estrangeiro. Deixa eu te explicar por quê. Porque Jerusalém, gente, era uma cidade que era uma cidade cananeia. Não tinha sido ainda conquistada. Ela tinha... Você lembra que os israelitas entraram e conviveram com outras pessoas. Muitas cidades não foram dominadas. Muitas cidades eles ficavam morando junto. Mas Jerusalém, que a antiga Jebus, era uma cidade cananeia. Deixa eu só te explicar uma coisa. Jerusalém só vai se tornar dos israelitas com o rei Davi. Só vai ser uma cidade israelita quando o rei Davi conquistar essa cidade. Antes era uma cidade cananeia. O levita falou, não vou ficar nessa cidade, só tem estrangeiro, vamos para uma cidade onde tem o nosso povo. E foram para Gabaá, que é uma cidade benjaminita, da tribo de Benjamim. Foram para Gabaá. Ele chega em Gabaá e fica o dia inteiro na praça e ninguém dá hospedagem para ele. Gente, isso é uma coisa gravíssima. E ele ficou lá na praça. Geralmente quando você chega numa cidade, antigamente, né? Você chegava numa cidade e ia para a praça. A praça era a vida pública da cidade. Geralmente ficava na porta da cidade.
Logo que você passava o portão da cidade, estava ali na porta, ficava na praça. E um estrangeiro, né, ficava na porta da cidade até que alguém desse hospitalidade. Quando não havia hospedaria, uma estalagem, você ficava ali na praça, olhando, até que alguém passasse e falava, oh, tem um estrangeiro aqui, vem para minha casa. E ninguém deu. Um efraimita, um velho efraimita, que também não era ali de Benjamim, que morava ali, passou e falou, opa, você está aqui, vem para minha casa. Deu hospedagem, ou seja, o maior bem. Foi para a casa dele e deu hospedagem para ele. Olha o que aconteceu. Os homens da cidade, as pessoas da cidade, foram lá, ficaram sabendo que tinha um estrangeiro, foram lá e fizeram a mesma história de Sodoma. Mesma história. Manda esse homem aí vir para cá que nós queremos conhecer. Conhecer, você sabe o que é, né? Conhecer, na Bíblia, significa abusar sexualmente ou ter relação sexual. Manda esse homem vir para cá. O homem está falando, não faça isso, eu vou mandar a minha filha e a concubina para que vocês possam conhecer. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui, vem cá comigo. A gente, com os olhos de hoje, a gente pode falar, nossa, coisa absurda, gente. Ele vai mandar a concubina, vai mandar a mulher para eles violentarem, violar essas mulheres. Isso não é absurdo? Deixa eu te explicar. Vamos colocar nossa cabeça naquele tempo. Olha, violar a hospitalidade era mais grave do que, de repente, você entregar uma pessoa para para fazer sexo com a outra. Olha para você ver, naquela época, o pecado contra a hospitalidade era pior do que, de repente, você pegar a sua própria filha e a concubina e colocar para que ela fosse usada sexualmente. Olha, o homem chega a falar, não, você não vai macular a minha hospitalidade. Eu faço o contrário, eu faço até outra coisa. Eu dou a minha filha e ofereço também a concubina para vocês não macularem a minha hospitalidade. De tal forma, a hospitalidade era a coisa mais preciosa. Mais preciosa, olha que coisa, do que a honra da filha dele e da concubina. Olha, os homens não aceitam. E aí o próprio levita fala, não, eu entrego a minha concubina. Entregou a concubina, eles violentaram ela a noite toda. Gente, lembra, tá vendo o paralelo entre o Sodoma? Sodoma também, aqueles anjos em forma de homem chegaram lá, eles quiseram violentá-los, ele falou, não vamos deixar, de maneira alguma. Eles queriam a violência contra aqueles anjos. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Nós queremos violentar, nós queremos ter relação sexual com esse homem que chegou aí. Não vai ter. Entrega até que o levita entrega a sua concubina. Eles violentam, estupram ela a noite toda. Uma coisa horrível. Até que essa mulher morre. Essa mulher morre na soleira da porta daquele homem que deu hospedagem. O levita, estarrecido com aquilo, pega a mulher, coloca no jumento, leva para sua casa em Efraim, corta a mulher em 12 pedaços e manda para as tribos de Israel, dizendo, isso nunca aconteceu em Israel. A partir daquele momento, as outras tribos de Israel tomam consciência do que a tribo de Benjamim fez, porque quem fez aquilo foi a tribo de Benjamim, que protegeu os estupradores, protegeu os violentadores, protegeu aqueles criminosos. Com aqueles pedaços do cadáver da mulher que foi enviado para as tribos, aquilo, eles se revoltam contra a tribo de Benjamim, porque eles dizem, isso não pode acontecer em Israel.
Jamais aconteceu isso em Israel desde que nós partimos do Egito. Isso não pode. E aí, todas as tribos se juntam contra a tribo de Benjamim. É declarada a guerra contra Benjamim. Vamos lá, gente. Vamos lá, a gente vai para o capítulo... Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O capítulo... Vem cá para mim. O capítulo 1. A gente vai começar a narrar o crime de Gabá. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo se fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Deixa eu explicar uma coisa. A gente começa a explicar, aliás, a gente começa lembrando justamente o motivo que levou a uma guerra. Presta atenção. Volto a dizer, o capítulo 19, 20 e 21 é um segundo apêndice do livro de Juízes. Vai tratar de quê? Vai tratar da guerra contra a tribo de Benjamim. Todos os israelitas, as outras tribos, se juntam contra a tribo de Benjamim. Por quê? Então vamos lá. O capítulo 19 vai dizer o motivo da guerra. Qual foi o motivo da guerra? O crime de Gabaá. Aquele crime horrível do povo de Gabaá que fez contra aquela mulher, estuprando-a e matando-a e deixando-a na soleira da porta do homem que a recebeu lá em Gabaá. Esse foi o motivo. Aí no capítulo 20, nós vamos ter a guerra. No próximo capítulo, nós vamos ter a guerra propriamente dita, né? A emboscada, a convocação da guerra, a emboscada e a vitória contra os benjaminitas. Aí no capítulo 21, nós vamos ter o quê? As consequências da guerra. Qual é as consequências da guerra? A reabilitação dos benjaminitas. Afinal de contas, Benjamim é uma das tribos de Israel. Ok? Tá bom? Preparado? Então vamos lá. Mais alguns versículos aqui. Versículo 4. Retido pelo sogro, pai da jovem, ficou o levita com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Olha que interessante isso aqui. Olha aqui. Você leu comigo? Você viu que várias vezes o pai da moça da concubina, sogro do rapaz lá, fazia ele ficar mais, demorar mais, não ir embora. Toda vez que ele falava, já vou embora. Não, fica mais um pouco. Vou embora. Não, fica mais um pouco. Por que isso, gente? Deixa eu te explicar. A lei da hospitalidade, ela é tão importante, é um dos maiores bens que existe na cultura israelita. Depois isso também na cultura oriental, tanto é que entre os árabes, entre os israelitas, é a maior bem da cultura oriental. Não dar hospitalidade para alguém é algo muito grave. E, portanto, você vê aqui o paralelo. O sogro do levita era um homem hospitaleiro que fazia ele ficar cada vez mais. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso é muito interessante. Então, ele recebe bem e faz de tudo para que o convidado fique mais tempo. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, volto a dizer, não receber alguém na sua casa, não chamar alguém para sua casa é algo muito grave, muito grave, muito grave. Vamos lá, no versículo 5, olha que interessante. Na manhã do quarto dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro, restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão e depois disso partireis. Você viu? Já tinha 2, 3, 4 dias que o homem estava tentando ir embora e o seu sogro não deixava ele embora. O que é isso? Faz parte também, quando você recebe alguém em casa, o anfitrião deve sempre retardar a partida do convidado. Isso era comum. Como a hospitalidade é algo muito importante, muito sagrado, então o anfitrião ele tem que fazer de tudo para o seu convidado não ir embora. Então, fazia parte desse jogo de receber alguém. Então, toda vez que a pessoa queria ir embora, fica mais um pouco, come mais um pouco. Gente, até hoje nós fazemos isso, sabia? Isso é muito importante. Quando você recebe alguém em casa, quando a pessoa fala assim,
Ah, já está na hora disso. Eu falei, não, fica mais um pouco. Olha que bonito. Né? A pessoa fala, João, já está tarde, tem que ir embora. Não, está cedo ainda, fica mais um pouco, eu vou servir um café. Né? Isso faz parte. É tão chato quando a gente vai na casa dos outros, a gente faz assim, a gente fala assim, já vou embora, a pessoa levanta para a gente ir embora. Nossa senhora, falta educação danada. Aliás, eu já fui em casa assim, que a pessoa fala assim, já vou embora, a pessoa levanta primeiro que eu. Estou mandando embora, né? Mandando embora. É muito chato isso, sabia? Então, quando alguém for na sua casa, a pessoa fala assim, já vou embora. Fala, não, fica mais um pouquinho, vou fazer um pão de queijo, a gente vai comer um pouquinho, então, né? O anfitrião faz de tudo para o outro, né, não ir embora da sua casa, né? Vamos lá. Versículo 6. Não, versículo 6 não. Agora versículo 10. Versículo 10, olha aqui. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com sua concubina e seus 2 jumentos selados. Vamos ver aqui, o que é. Aqui, o levita, então, ele falou, não, agora a gente tem que ir embora. E vai. O trajeto, deixa eu te explicar uma coisa. O trajeto de Belém, onde ele estava, que ele foi buscar a sua concubina, até Jerusalém, de jumento, dá uns 2 dias. Desculpa. Desculpa, 2 dias não, 2 horas. Estou doido. De jumento dá 2 horas. Então você imagina, ele saiu de Judá e foi até Jerusalém. Desculpa, saiu de Belém e foi até Jerusalém. Até lá dá umas 2 horas de jumento. 2 horas de jumento. Tá. Voltando a explicar. Eles falaram, não, nós vamos chegar até Jebus. Quando eles falam, vamos ficar até Jebus, o dia já está escurecendo, o servo dele fala assim, vamos ficar aqui em Jebus, que é Jerusalém. Ele fala, não vamos ficar em Jebus, porque Jebus é uma cidade cananeia. Ali é uma cidade estrangeira. Eu não tenho os meus irmãos ali, não tenho os meus israelitas ali. Por quê? Porque Jebus ou Jerusalém, ela não tinha sido ainda conquistada pelos israelitas. Os israelitas atravessam o Jordão, dominam toda aquela parte, mas muitas cidades, inclusive Jebus, que é Jerusalém, não fora conquistado pelos israelitas. Morava ali alguns israelitas, aquela toda, mas era ainda uma cidade cananeia. Lembrando ao senhor e à senhora que Jerusalém só vai ser uma cidade dos israelitas quando o rei Davi conquistar essa cidade. Tá bom? Então vamos lá. Tá? No versículo 12 aqui, ó. Então ele falou, ele não quer ficar em Jerusalém, Jebus. Vai para frente. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Iremos até Gabaá. Aí que acontece o problema. Gabaá. Onde fica Gabaá? Gabaá fica entre Jerusalém e Ramá. Então, imaginou ele. Ele sai de Belém, de jumento. O dia está declinando. Está tarde. Vamos ficar aqui em Jerusalém. Não vamos ficar. Vamos até Gabaá. Gabaá fica onde? 5 quilômetros depois de Jerusalém. Então, eles passam Jerusalém. 5 quilômetros depois de Jerusalém, eles vão chegar em Gabaá, né? Uma coisa importante você saber, vem cá comigo, no versículo 14. Prosseguiram, pois, o seu caminho. O sol se punha quando encontraram-se perto de Gabaá de Benjamim. Deixa eu explicar como é que funcionava o viajante na época de Jesus. O pôr do sol determinava o lugar onde eles iam pernoitar, onde eles iam ficar. Então era assim, eles iam andando. Quando eles começavam a ver o sol declinando, eles já tinham que procurar a cidade mais próxima para dormir. Quem determinava o local de dormir era quando o sol declinava. Atenção, por quê? Porque era impossível caminhar de noite. Primeiro, caminhar de noite numa terra desértica, ela é muito frio demais. Frio demais. Segundo, tem perigos, né? Tem um monte de coisa. E você não tem farol, não tem lanterna para andar, né? Tá certo? Então, o que determinava quando o sol se punha? Várias passagens na Bíblia a gente vê isso. Jesus
quando está com os caminheiros de Emaús, eles estão andando, aí eles falam, fica conosco, Senhor, o dia já declina e a noite já vem. Olha que interessante. Então, fica conosco o seguinte, vamos dormir aqui, tá bom? Mesma coisa, eles falaram, ó, estamos indo, estava escurecendo, eles falaram, aí, está perto de Jerusalém. O levita falou, não vou ficar em Jerusalém, esse povo é estrangeiro, não vou ficar. Vamos andar mais 5 quilômetros. Quanto a 5 quilômetros, o sol já está acabando assim, e eles estão em Gabaá. Aí na tardezinha já, eles entram em Gabaá e ele fica na praça. Olha que interessante agora. Vem comigo, versículo 15. Dirigiram-se para lá a fim de passarem a noite em Gabaá. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Então, como acontecia também, um estrangeiro chegava numa cidade. Se tivesse uma estalagem, se tivesse um albergue, não, como que chama? Se tivesse uma... Como chama esse negócio, gente? Que a pessoa fica? Pensão, não? Como que é o nome que a gente dá? Estalagem, pensão. Esqueci o nome. Uma hospedaria. Se tivesse uma hospedaria, se tivesse uma hospedaria, a pessoa ia lá e hospedava. Tá? Se não, ele chegava e ficava na praça da cidade. Onde era a praça da cidade? A praça da cidade era bem na entrada da cidade. Logo que você passava os portões da cidade, ali estava a praça da cidade. Ali acontecia o comércio, ali acontecia os encontros, ali acontecia os negócios, ali acontecia as notícias. Quer saber a notícia? Vamos lá. Né? Então ficava toda... Ali era a vida social da cidade. Era a vida social da cidade. Né? E aí o estrangeiro chegou e ficou lá. O levita chegou e falou, todo mundo passava e ninguém dava hospedagem para ele. Primeiro, coisa grave que acontece. O povo de Gabaá não é um povo hospitaleiro. Que pecado horrível. Esse é o grande pecado de um povo. Não hospedar um estrangeiro. Até que acontece o quê? Até que passa um efraimita da mesma terra desse levita aí, e vê, opa, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, ninguém me deu hospedagem. Não, vai para minha casa agora. Né? Vem cá para você ver uma coisa interessante, no versículo 18. Nós partimos, respondeu ele, tanto é que o velho que vai dar hospedagem para ele pergunta, de onde vens? Aonde vais? Disse-lhe ele, e de onde vens? Aí ele responde, nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Deixa eu te falar, na minha Bíblia não tem uma frase muito interessante que o levita diz. Talvez na sua Bíblia tenha. É muito importante essa frase. Ele diz assim, eu geralmente eu entro na casa do Senhor e ninguém quer me receber na sua casa. O texto original está faltando na minha Bíblia. Né? O texto original diz, eu entro na casa do Senhor e ninguém quer me deixar entrar na sua casa. Por quê? O levita é aquele que oficia as cerimônias do santuário. Então ele diz assim, veja só, hein? Eu sou um levita que posso entrar na casa do Senhor e ninguém quer me deixar entrar na sua casa. Ele até reclama, fala, estou aqui desde a hora que eu cheguei, aqui na praça, todo mundo está me vendo que eu não tenho lugar para ficar e ninguém me dá hospedagem. E eu entro na casa de Deus e eles não querem deixar eu entrar na casa deles. Tá bom? Tá certo? E aí a gente termina aqui no versículo 25, que são 25. Cadê? 25. Eles, porém, não quiseram ouvir. Então o levita, isso aqui é no momento que eles discutem, queremos você para conhecer, aí eles, não dá, tá. Eles, porém, não quiseram ouvir. Então o levita, né, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina e eles conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã e despediram ao amanhecer. Gente,
quando a gente vê esse relato, a gente fica chocado e a gente fala, mas como que pode, gente? O levita pegou a sua concubina e entregou para eles. Talvez fosse a coisa mais correta a fazer naquele momento, porque é o seguinte, aqueles homens estavam na porta da casa daquele velho que deu hospedagem. O velho chegou a oferecer a filha dele e a concubina. Ora, se o levita não dá a sua concubina, aqueles homens possivelmente eles teriam entrado na casa, violentado a filha do velho, a concubina e matado o velho e matado todo mundo. Talvez na cabeça do levita ele pensou assim, para não prejudicar a família desse senhor que me acolheu na sua casa, eu vou entregar a minha concubina. E para evitar um mal maior, em que aqueles homens entrariam na casa do velho e mataria o velho, mataria a família do velho, e abusaria da filha do velho, e abusaria da concubina, ele pensa, não, deixa, esse homem foi tão bom comigo, eu dou a minha concubina para eles abusarem. Claro que é um absurdo, uma coisa nojenta, né? Ou seja, o que está aqui em jogo? Está aqui em jogo uma coisa muito grave. O povo não deu hospedagem, que isso é um pecado grave. E o velho, o senhor que acolheu na sua casa, justamente para que eles não maculassem a sua hospedagem, para que eles não maculassem o seu hóspede, aquele senhor chegou até oferecer a filha dele. Olha para você ver o grau de importância da hospitalidade. E acontece essa tragédia. Aquele homem, então, para evitar um mal maior, que seria matar a família toda do anfitrião que o recebeu, ele entrega a sua concubina. Mas a partir daí, então, o que acontece? Acontece o grande motivo da guerra contra os benjamitas. Por quê? Porque aqueles homens fizeram um crime, estupraram aquela mulher, mataram aquela mulher. E os benjaminitas protegeram os habitantes de Gabaá. O levita faz o quê? Pega a sua mulher, corta em 12 partes e manda para todas as tribos de Israel, como uma declaração de guerra, dizendo assim mais ou menos, olha o que eles fizeram à minha mulher, olha o que nós devemos fazer com eles. A partir daí, a guerra está declarada de todo Israel contra os benjaminitas. Quando será a guerra? No próximo capítulo. Gente, queria lembrar você duas coisas. Primeiro que a gente, ao ler a palavra de Deus, a gente precisa entrar no tempo daquilo que aconteceu. São coisas que, com o nosso olhar, a nossa cabeça, não dá para aceitar de maneira alguma. Claro que não dá, porque hoje nós temos uma compreensão evoluída da fé da religião e principalmente cristã, tá bom? Mas há um momento que a gente precisa entender aqui. Quando a Bíblia fala da hospitalidade, nós estamos falando de hospitalidade como receber alguém não só dentro de casa, mas receber alguém dentro do coração. A hospitalidade é tão importante para nós, porque não é simplesmente receber a pessoa no espaço físico, é receber a pessoa na sua vida, Assim como eu recebo as pessoas para serem hóspedes do meu coração, Deus também nos recebe no seu coração para que nós passemos a ser para sempre hóspedes no coração de Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda, radix David.